Minha gente, tudo bem? Cá estamos nós outra vez e hoje para nós tratarmos de um tema mais específico, né? Entre as terapêuticas de cuidado, hoje nós vamos falar sobre as constelações familiares, né? Você já ouviu falar nisso? Percebe, reconhece essa terapêutica como uma forma de cuidado? O que você sabe sobre essa metodologia, sobre essa forma de atenção que te faz, que te move de alguma maneira em relação a esse tipo de prática? Então, para a gente falar sobre constelações familiares, logo de cara já vem um nome em mente, né? Que é o nome daquele que é considerado, digamos assim, o pai das constelações familiares. Muita gente acredita que ele é o criador das constelações familiares, né? Mas na verdade ele não é o criador. Bert Hellinger, um alemão falecido há 2 anos atrás, né? Ele foi quem deu uma sistematização para essa terapêutica sistêmica, né? Essa terapêutica sistêmica de trabalhar com os sistemas familiares, essa abordagem, ela já existia algumas décadas antes de Bert Hellinger. Ele veio para poder estabelecer um novo olhar e uma forma de se perceber o campo sistêmico. E trouxe para nós também as leis, né, que ele observou que existem para o equilíbrio de um sistema, para o fluxo normal, né, para que as coisas aconteçam de uma maneira, transcorram de uma maneira tranquila, saudável, né, com que a gente evite emaranhados, digamos assim, a gente evite conflitos, a gente evite que sejam instaladas forças que se perpetuam no sistema familiar. Então, ele veio nos auxiliar, Bert Hellinger, com a identificação das leis do amor. Isso ele trouxe para nós, né? Quando ele fala, então, do pertencimento como uma lei universal que precisa ser respeitada, né? Que todos precisam se sentir pertencentes a um núcleo, né? Nesta vida. Então é importante se sentir pertencente na família, é importante se sentir pertencendo a grupo de amigos, ao trabalho, né? Então ele vem nos mostrar isso através da constelação, né? Quantas distorções, quantos adoecimentos, quantas intranquilidades, conflitos podem surgir quando essa lei não é respeitada. Fala também da segunda lei, que é da hierarquia, né? Então, que quem vem antes é maior do que eu. A importância da gente reconhecer, seja na família, seja na empresa, né? Seja no grupo, qualquer a que nós estejamos vinculados, a importância da gente reconhecer as conquistas, né? Os desdobramentos, as realizações de quem veio antes de nós. Quem veio antes de nós é maior do que nós, né? Os nossos pais, eles são maiores do que nós, porque sem eles, ou sem aquelas pessoas que fizeram o papel do pai ou da mãe, como é que a gente poderia se sentir fortalecido para crescer, né? Para se desenvolver e para tocar a sua própria vida, né? Quem de nós, né? Então ele fala dessas duas leis, né, do pertencimento e da hierarquia, e fala de uma terceira lei, né, mostra a importância de se respeitar uma terceira lei, que é a lei do equilíbrio, a lei das trocas, né? Então,
Se eu dou, eu recebo, né? As publicações que ele fez, os estudos que tem sobre constelação familiar, sob essa ótica, né, do pai, né, dessa metodologia de Bert Hellinger, falam muito dessas três forças, né, as leis do amor, a importância dessa interação. Como é que fica com relação a essa terceira lei, né, quando existe um perfil de pessoas que só dão, não querem nada em troca, né? Ou outros, que a gente pode dizer que tem o perfil mais parasita, vamos dizer assim, que só querem receber e não oferecem nada, né? Então, quantos desequilíbrios surgem a partir daí? Então, com Bert Hellinger, a gente vai entrar nessa esfera de sensações, de percepções, de observações, a partir da constelação familiar, né? Então, tem tudo que a gente vê de conteúdo do Bert Hellinger está pautado nessa trilogia, vamos chamar assim, está pautado nisso. E a gente vai sentindo isso, observando, de acordo com o que foi relatado, né, pelas pessoas que trabalharam com ele. Porque Bert Hellinger, particularmente, nunca sentou para escrever um livro, né? Mas as pessoas que estavam ali com ele, que o foram acompanhando, que foram usufruindo, né, das descobertas, dos estudos que ele fez, né, ele passou muito tempo com uma tribo, estudando aqueles comportamentos para poder perceber se na sistêmica, né, haviam procedimentos, assim, alguns padrões, vamos dizer, de comportamento que poderia ensinar, né, ou poderia traduzir, poderia levar o constelador a auxiliar de alguma maneira, né, ali a poder tornar aquelas situações conflito, digamos assim, né, ou aqueles momentos que parece que não tem mais jeito, que tudo atravancou, né, poder reconstruir um novo formato. Então, a constelação, a gente pode dizer que ela é uma forma de trabalho amoroso, uma forma de conexão amorosa com a pessoa e com o seu contexto familiar, né? O seu ciclo familiar, os seus antepassados, né? A gente pode falar que a constelação ela favorece isso. E isso vai acontecer com todas as pessoas que é constelada, né, que passa pela constelação familiar, que procura a constelação familiar? Não sei exatamente isso. Vamos sentir um pouco, né? Como não há nenhuma mágica e como não há nada que aconteça de fora para dentro, né? Quando a pessoa busca a constelação, não é o constelador que vai fazer algo por ela, não é aquele momento, aquele lugar que vai trazer para ela algo novo. Mas se ela estiver receptiva, ela vai experimentar sensações com as coisas que vai vivenciar ali, que vão ser propostas para ela pelo terapeuta, né, que vão fazê-la vivenciar. Ela vai perceber como que ela tem agido até aquele momento, né? E ela vai se perceber despertada, digamos assim, tanto ela quanto o constelador também. Os dois vão ser surpreendidos por alguma coisa que vai surgir ali naquele momento de atendimento.
Então, a constelação familiar é uma prática de cuidado para quem está buscando se compreender, né, se harmonizar e vai reforçar laços, né, com todos os antepassados e com toda a linha familiar. Isso vai acontecer porque faz parte do respeito, né, às leis do amor, vamos dizer assim, né? Da gente dar são percepções que não são do âmbito racional, mas a gente vai desenvolvendo isto conforme a gente vai se aproximando do que trata a constelação familiar, né? Que ela tem uma base absolutamente, a gente pode dizer assim, eu penso, né, fenomenológica. Então é a linha de trabalho dela, né? Ela olha as situações, as relações do homem, da pessoa humana, né, do homem, com o cotidiano, com as coisas do dia a dia, com as coisas que acontecem, né, com as coisas que ela sente, particularmente, que essa pessoa sente. Então, é uma abordagem fenomenológica, né? Parece que é o que eu observo um tanto, né, e vejo alguns terapeutas com esse olhar, é que a sistêmica ela já tinha antes, né, o trabalho familiar sistêmico, mas o Bert Hellinger ele traz essa contribuição fenomenológica, né, compreendendo as coisas que acontecem no dia a dia e como que as pessoas, ao longo do tempo, das gerações, elas vão se deixando marcar, né? Se deixando marcar por essas coisas que acontecem. A gente pode dizer que são alguns traumas, né? Tem palavras que é difícil da gente usar e eu fico aqui pensando um pouco com receio, porque elas já trazem alguns vícios, né? Talvez podem trazer alguns vícios na compreensão. Mas é aquilo que a gente, são crenças e são marcas que a gente vem trazendo, as pessoas, as gerações, as civilizações vem trazendo ao longo do tempo, e a gente, quando nasce, a gente herda essas marcas, né? Então a gente carrega umas coisas, digamos assim, umas roupas, que elas não são só nossas, né? E elas vão se avolumando e a gente não enxerga e não percebe. E esse volume, que não é nosso genuinamente, né? Ele vai dificultando a nossa caminhada, né? Por conta dos pesos aí que podem aumentar se a gente não cuidar, se a gente não olhar para isso. Então a constelação ela olha para isso. Vamos sentir o que está acontecendo aqui. Então não tem nada a ver com a razão, mas tem uma prontidão, um envolvimento, uma questão amorosa bastante grande na aplicação da constelação familiar. E quando o constelado, então, ele entra nesse processo, ele se entrega, ele percebe, né, as mudanças na forma dele sentir uma dada situação, um dado sentimento. Então, isso faz com que, daquele momento para a frente, né, um novo fluxo se instale. Então, a gente pode dizer que aconteceu a constelação familiar. As coisas, elas entraram no seu devido lugar, como tem que ser, né? Tudo ficou como tem que ser. Então, isto é um pouco do que é a constelação familiar. E na minha fala, acho que eu já coloquei um pouco do que é e para que serve, né? Porque sendo uma metodologia, uma terapêutica, que coloca as coisas no lugar, privilegiando o amor, olhando com amorosidade, não é amor, gente. Quando a gente fala amor, leis do amor, né? Não é esse amor
que tradicionalmente a gente fala dele, comumente a gente fala dele, né? O amor entre pessoas, o amor de pai para filho, que é diferente, por exemplo, do amor do casal, que é diferente do amor entre dois amigos. Não é esse pequeno amor, vamos chamar assim, esses amores específicos. Quando a gente fala lei do amor, a gente fala daquele amor que move a vida, o surgimento da vida. Um amor que trouxe, que abriu as portas do universo para a existência do planeta Terra, para a nossa existência, né? O amor que faz com que o nosso organismo se mantenha vivo, o coração continue batendo, o fluxo sanguíneo continue fluindo. Isto a gente chama de amor. É algo que move, né, a vida, independente de nós querermos ou não, né? É algo que pulsa, né? Não é à toa que o coração é o símbolo orgânico, digamos assim, do amor, né? As pessoas, né, fazem aquele sinalzinho do coração relacionado ao amor, né? Porque é um sentimento que dá a sensação, na verdade, esse amor universal, ele não é um sentimento, é uma força que favorece que tudo exista e que tudo seja, né? Então, é esse o amor de Bert Hellinger. Então, o que vai acontecer é que a constelação ela vai reforçar a verdade dessa força. Eu posso dizer isso para vocês, né, dessa maneira. Vai reforçar a verdade dessa força. Porque quando a gente identifica problemas que a gente tem, a tendência é a gente falar tudo que está fora. E a gente vai apontando as coisas, né? Pessoas, sentimentos, e aí entra a mágoa, a raiva, entra, né, a agressão, porque são marcas que os seres humanos, em via de regra, né, nós permitimos que nos atinja, deixamos nos atingir e nos contaminar por elas, né? A constelação, ela ajuda a gente a filtrar esses melindres, os nossos melindres. A gente vai aprendendo com a constelação familiar a agir de uma maneira genuína, é como nós somos de verdade, sem máscaras, né, de que tem que ser o melhor, o mais poderoso, tem que ganhar, né? A gente tem umas coisas assim na sociedade humana, né, na vida humana, que é da competição, do ir na frente, do ser melhor, né? E esse amor universal, na percepção, né, esse amor universal do jeito que ele é, não tem ninguém, não há nada melhor do que nada. Tudo é como tem que ser, né, para as relações, o homem, o ser humano que chegou depois, né, antes dele a força dos minerais, dos vegetais, dos animais, né, tanta coisa que aconteceu nesse mundo para ele virar um mundo habitável. Ele não era um mundo habitável antes, não é verdade? Mas a força do amor sempre ali, né, movendo tudo, fazendo com que as coisas fazendo com que acontecessem, fazendo com que aconteça ainda hoje. Então, esse formato, né, de trabalho, ele vai resgatar esse tipo de coisa e vai favorecer que as pessoas encontrem na sua raiz genuína de ser humano, né, de pessoa humana amorosa. Esse é o refinamento, eu entendo dessa maneira, sinto da maneira, né, o detalhamento, a sutileza
da constelação familiar enquanto ferramenta ou atuação terapêutica, né? Trabalho de cuidado com o ser humano. E a partir da pessoa dar de cara, né, com quem ela é de verdade, que às vezes por tanto tempo ela não via, né, ela vai se dando a oportunidade, tendo a chance de poder se transformar, né, e de poder criar um novo fluxo para a sua vida. Tem tipos diferentes de constelação? A gente poderia perguntar, né? Tem, né? Tem. A constelação, ela começou, né, sistemicamente a ser trabalhada com pessoas. Então hoje, com pessoas, né, nós podemos fazer a constelação individual, que é a constelação com bonecos, né? A gente faz há um campo que é instaurado, né? Há um campo, além dos bonecos que são utilizados, né? Há um campo, há uma força ali entre as duas pessoas, que é o constelado e o constelador. Então ela é um formato individual, né? A gente tem também a constelação em grupo, onde normalmente se trabalha de uma forma circular, né? Então estão presentes ali o constelador, o constelado e participantes, pessoas que vão para conhecer como é que é uma constelação familiar, algumas vão para ser consteladas, outras vão porque estão estudando esse processo de trabalho, digamos assim, essa metodologia, essa ferramenta como recurso de profissional, né, que vai aplicar isso como terapeuta, né, constelador familiar. Então essas pessoas vão, e nesse grupo, quem está no grupo ali como participante será convidado para participar, representar no campo, né, do constelado. Então aquela situação que o constelado trouxe para ser trabalhada, às vezes é uma questão familiar, às vezes é de relacionamento amoroso, às vezes é na questão financeira, né, doença, pode ser várias questões. Aquelas pessoas que estão ali participando, elas serão convidadas a representar elementos, né, que o constelador identificar como importantes para poder favorecer ali a resolução, vamos dizer assim, né, ou a imersão naquele conflito ou naquela situação trazida pelo constelado, né? Então a gente tem a individual, a gente tem a em grupo, nós temos também constelação com cavalos, que, né, na modernidade vão surgindo coisas, né? Os profissionais, os estudiosos, as pessoas vão encontrando formas diferentes de poder entrar naquele campo conflituoso, digamos assim, né? Naquela situação que o constelado traz e que incomoda, né? Uma situação de dor, de sofrimento. Então nós temos também como um tipo de constelação a constelação com cavalos, que são animais domesticalizados, né? Que já tem o convívio. E tem consteladores que utilizam esses animais, que colocam ali. Essas constelações são feitas, então, em regiões rurais, né, ou em fazendas. Nós já temos muitos terapeutas que trabalham dessa maneira, né, ao ar livre e com os cavalos, e fazendo a inclusão do cavalo, da percepção do cavalo, né, naquela situação que está sendo trabalhada na constelação. Então utiliza as reações do cavalo como elemento ali que agrega, né, que potencializa as formas de reconhecer
as forças que estão ali naquele trabalho, né, digamos assim. A gente também tem a constelação fluvial, né, que é uma constelação feita com elementos que ficam imersos, né, na água. O campo de trabalho na constelação fluvial é a água, e aí os elementos são colocados sobre a água e o terapeuta constelador, ele vai junto com o constelado fazendo ali a constatação, a assimilação, a percepção do que está acontecendo, dos movimentos que são realizados, né? Acho que basicamente é isso, né? São essas as diferenças que podem ter na forma de fazer, porém é só uma questão assim que o que muda é o cenário, digamos assim, porque a força da constelação em qualquer um desses tipos é a mesma, né? Se a gente está com um constelador ali que já trabalha com isso, está envolvido com essa terapêutica, é dedicado à terapêutica, então, independente do cenário, digamos assim, o que tem de comum, de genuíno em qualquer dos tipos é a realização dessa conexão de forças aí maiores que faz com que quem está ali participando, seja na individual ou na coletiva, perceba um movimento de amorosidade e um movimento genuíno que vai acontecendo dentro de si, né? Todos, de alguma maneira, todos que estão envolvidos no processo são tocados pela emoção. Não tem muito como isso não acontecer na constelação familiar. Uma coisa que eu não falei, que talvez seja bom que se diga, né? É que quando a gente fala da constelação familiar, das forças, da amorosidade, não são palavras e sensações e diálogos que a gente costuma ter na vida comum, né? Então, isso pode trazer estranheza, né, para algumas pessoas e pode haver também uma certa ligação que às vezes as pessoas fazem de uma maneira errônea, vamos dizer assim, com algum tipo de religiosidade ou com algum tipo de magia que aconteça, né? E se cada um de nós for procurar saber um pouco, né, sentir, estudar sobre as coisas que não estão no âmbito do racional, e a física quântica, por exemplo, né, ela mostra tantas coisas, né? A física tradicional também, a química também, né? Se a gente for verificar como que cada elemento daquele surge, de onde vêm esses elementos básicos, né? E aí se explica até um determinado ponto, mas se a gente continuar perguntando, e de onde vem o átomo? E de onde vem, de onde ele veio? E como que tudo começou? E a gente vai perguntando, né, as coisas e percebendo, mas como que a gente pode ter sensações diante de algo que a gente não vê, que a gente não toca, né? O que é que nos toca? O que é isso que nos toca sem a gente tocar com o tato em nada? E de repente causa arrepio, ou de repente causa uma sensação de felicidade muito grande, ou de repente causa uma emoção muito grande. O que é isso? De onde vem isso, né? A gente, nesse vídeo aqui, nós não vamos estar falando
detalhadamente sobre essas coisas, mas a constelação familiar, ela está nesse nível, né? A gente tem algumas práticas terapêuticas também que vão por esse caminho, né? E a civilização do Oriente, do Japão, a civilização indiana mais antiga, né? A gente vai, a China, né, particularmente, são civilizações que já trabalhavam com essas coisas lá nos primórdios da antiguidade, há muito tempo atrás, né? A gente tinha as pessoas que auxiliavam ali os imperadores, os reis, as pessoas que tinham domínio sobre determinada população, determinadas tribos, determinados grupos, e que chamavam aquele que fazia a interpretação ou dava a compreensão do que estava acontecendo, além do que o corpo mostrasse ou a pessoa fala. Então a gente tem formas de poder perceber se a gente entrar em contato conosco mesmo, né? Que tem forças além da razão que nos move, seja por intuição, né? Seja por alguma sensação, algumas sensações que a gente vai tendo quando a gente entra num lugar, quando a gente quer fazer determinadas coisas. Então, a constelação, ela faz o respeito e ela dá o reconhecimento por essas grandiosas forças, né, que a gente sabe pouco. Eu diria assim, a gente ainda sabe pouco. Enquanto civilização moderna, com tanta tecnologia, né, mas aos pouquinhos a gente vai explorando um pouco mais isso, né? Aqueles que querem, evidentemente, né, são convidados a explorar um pouquinho mais. É mais ou menos do tipo como, por exemplo, quando eu estou aqui agora com vocês, né, e a gente vê as pessoas utilizando o celular, e aí se a gente for perceber, nossa, mas o que além do racional, além do conhecido, o que existe que faz com que essa movimentação toda de imagem, de som, né, de comunicação, de interação, né, que força que é essa que move tudo isso e que eu não vejo, né? A própria força da eletricidade que eu não vejo. Então, mas se eu colocar o dedinho lá, ai, né? Alguma coisa vai acontecer. Então, é um pouco isso que eu vejo, né? Que eu sinto assim, que acontece quando a gente fala das forças, né? Das sensações, a força que move além do visível, né? Além do visível, mas está lá. Né? E tá lá. Bem, o que vocês acham quando vocês ouvem essas coisas, né, que eu tô contando, né? Como é que fica para vocês, né? Como é que vocês ficam quando vocês ouvem, né, relatos ou na vida de vocês? Eu tenho certeza que vocês passaram por situações, né, ou acompanham pessoas, ou acompanharam pessoas que passam por situações, por momentos, por vivência, por experiência de vida tão rica e tão maravilhosa, e que são experiências além dos 5 sentidos, né? Então, como é que você fica, né? O que acontece com você quando você se depara com essas forças, né, se reconhece podendo explorar um pouquinho mais isso em você, né, se percebe fazendo parte
de tudo isso, né? Não vendo assim como uma coisa estranha, esquisita, mas fazendo parte de tudo isso, né? Que a gente faz parte de tudo isso, né? E quanto mais a gente vai se sutilizando, né? A gente vai se lapidando, a gente vai deixando essas conexões só do concreto. Então, a gente vai se permitindo vivenciar outras coisas, né? Explorar outros mundos, outros campos, outras sensações, que talvez seja o lugar exatamente de onde a gente veio, né? A nossa origem, porque de onde a gente veio, talvez, né? Eu estou compartilhando com vocês um pouco o meu olhar, é um lugar que não tem forma, ele não tem forma física. Então, quando a gente fala dessas forças, a gente fala um pouco desse lugar que talvez seja o lugar de onde nós viemos, de repente, né? Mas isso, observe-se você mesmo, né? Como é que você se sente, como é que você... o que te move quando você ouve essas coisas, né? E aí, eu gostaria de fazer uma experiência com vocês, tá? Uma vivência também, antes da gente encerrar, uma vivência que a gente pode chamar de uma vivência sistêmica, né? Para quem nunca passou por constelação, ou para quem já passou, né? Então, veja o lugar que você está, veja a sua predisposição, né, para a gente fazer uma vivência curtinha, mas só para experimentar um pouquinho, fazer uma conexão interna, né, uma conexão com você mesmo, com as tuas forças, tá certo? O que você acha? Esse é o convite, tá bom? Então, eu vou pedir para você, né, encontrar uma posição confortável no lugar que você está. Pode ser sentado, pode ser deitado, pode ser com fone de ouvido, no teu celular. Então, encontre essa posição, fecha os teus olhos, sente a tua respiração, sente a tua voz interior. Sente a tua voz interior, que pode parecer um silêncio. Mas quando você vai entrando mais e mais e mais dentro de você, você vai percebendo os sons da tua vibração, da vibração cardíaca, da vibração sanguínea, das sensações de pele, de músculo. E você vai observando tudo isso e reconhecendo que tudo está bem, do jeitinho que é. E mesmo se tiver alguma dor, algum incômodo, também está bom assim, porque de alguma maneira algo trouxe isso para esse lugar, para poder, a partir desse lugar e dessa sensação, você descobrir formas de lidar com isso. Então, sinta o movimento do teu corpo quando ele está aquietado, o movimento de dentro. Sinta o que ele te fala de uma maneira pacífica. Reconheça que tudo está bem, porque tudo está como tem que ser hoje. E você vai podendo continuar escolhendo formas de fazer o teu amanhã.
Sinta isso. Nada é estático. Tudo está em transformação permanente. Nós estamos em transformação permanente, interna, externa. E aí, sinta atrás de você, do seu lado direito, juntinho de você, o seu pai, ou alguém que fez esse papel paterno. E atrás do seu ombro esquerdo, a sua mãe, pertinho de você. Você está no meio, porque a partir dessas duas forças, a união dessas duas forças deu origem a você. Muito antes de você ser você, deu origem a algo. Deu origem a uma semente, em continuidade a uma raiz que foi plantada há muito tempo. E aí, atrás do seu pai e da sua mãe, sinta, visualize na tua mente, na tua emoção, teus avós, os pais do seu pai e os pais da sua mãe. Quer você os tenha conhecido ou não, eles existiram. Atrás desses, visualize os pais dos seus avós, seus bisavós. E continue fazendo essa visualização progressiva. Quanta gente veio antes, quanta gente abriu o seu caminho. Isso só vendo do ponto de vista de uma linha vertical. Nós só estamos vendo nessa linha vertical. Mas quantas ramificações foram feitas? De filhos, de irmãos, de tios, de conhecidos, de agregados. Quanta gente! Sinta-se com essa conexão com seus antepassados. Na sua frente, se você tiver filhos, veja os seus filhos colocados, todos olhando para a mesma direção, para frente. Todos. E aí você, vendo essa força toda que veio antes de você e que talvez depois de você, você também colaborou ou está colaborando para fazer surgir, você pensa assim, sinta assim: sou muito grata. Que grato, que privilégio, que maravilha poder fazer parte de uma força tão grandiosa. E se eu faço o que eu faço e do jeito que eu faço hoje, é para honrar esses laços, essas raízes, essas conexões. Que maravilha! Meus pais, vocês me deram muito,
muito. Muito, porque a partir do que vocês me deram, eu posso construir agora do meu jeito. Vocês me deram o básico, porque vocês me passaram a vida. E eu dependi tanto de vocês quando criança, aprendi tanto com vocês, seja pela dor ou pelo amor, que hoje eu posso fazer diferente. Eu vejo isso. Eu cresci. E quem pode fazer diferente é só quem cresceu. Enquanto criança, a gente repete e espera ser acolhido. Então, perceba isso. Perceba e diga assim: agora eu olho para a minha vida. Eu posso olhar para frente. Eu posso fazer minhas escolhas graças a vocês que vieram antes, tropeçaram e levantaram. E eu aprendi tudo isso com vocês, mesmo sem ter presenciado. Essa carga, essa força chegou até aqui. Eu sinto essa força em mim. Uma força capaz de me fazer superar as dificuldades. Agora eu vejo. Tudo é do jeitinho que tem que ser. Faça uma reverência no teu coração, na tua emoção, para todas essas pessoas que você está ligado. Uma reverência de amorosidade, de reconhecimento, de quantas portas foram abertas antes. E aos pouquinhos você vai voltando. Aos pouquinhos você vai voltando, vai abrindo os olhos, vai prestando atenção na tua respiração. Volta aqui para mim, comigo. Não é maravilhoso, gente? Como é que foi para você? Se depois você quiser deixar alguns relatos para mim, deixa nos comentários, eu vou querer saber. Tá certo? Você pode fazer isso quando você quiser. Em formato de oração, em formato de meditação, em formato de mentalização, como nós fizemos agora, do seu jeitinho. Faça suas conexões, né? Reconheça de repente aquela força maravilhosa que está atrás de você, que está atrás de cada um de nós e que abriu tantas portas para a gente estar aqui hoje, né? Olha só que maravilha. Então, fique com essa grandiosidade, com esse reconhecimento. As dificuldades servem para a gente poder aprender a superar, só para isso. E a constelação é uma forma de você olhar para as suas dificuldades. Tá bom? Tomara que tenha conseguido tocar o seu coração de alguma maneira. E em breve a gente se encontra de novo para um novo tema, tá certo? Provavelmente vai ser a barra de Axis, tá bom? Muito obrigada,
Muito bom estar com vocês. Obrigada, gente, pelo carinho e pela companhia. Grande beijo.